Muitas são as aflições dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei de seus sacrifícios de sangue, nem invocarei o nome deles. Somente tu, Senhor, és minha herança, meu cálice de bênçãos. Tu guardas tudo que possuo. A terra que me deste é agradável. Que herança maravilhosa! Louvarei o Senhor que me guia. Mesmo à noite, meu coração me ensina. Sei que o Senhor está sempre comigo. Não serei abalado, pois Ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e eu exulte. Meu corpo repousa em segurança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Amém? Esse nosso Senhor é bom, né? Ele é tremendo, né? Porque Ele nos guarda, Ele é o nosso tesouro, Ele guarda tudo que nós possuímos, Ele nos dá conselho. Vocês podem orar, fecha a porta e se tranca no quarto se o Senhor não dá conselho. Quando a gente vai e vai com fé, a gente ouve a voz dele. Ele nos dá conselho mesmo, né? E nele é certo que nós venceremos a morte. É certo isso. E ele não nos deixa bater. Em nada ele não nos deixa bater e não nos deixa de lado, assim, para nada, né? Ele está sempre ali, guardando, cuidando, né? E ele ainda ensina o caminho da vida eterna. É tão precioso, né? É tão precioso andar com o Senhor, é tão... assim, ó, eu falo por mim, né? O tempo que eu não conhecia Jesus, como eu era tola. É certo isso, como eu era tola e não fazia ideia de tão bom que é viver com Jesus, andar no caminho dele. Às vezes a gente se desvia, sim, volta atrás, pede perdão. Ele está ali, ele escuta e ele vem e abraça e nos aconselha e pode chorar, né? A gente vai com tudo e chora mesmo, e aí ele vem e acalenta tudo e dá um sono tranquilo. Esse é o nosso Deus. Amém? E eu queria pedir até para vocês se levantarem para a gente orar, ficarem de pé e louvar a Ele com tudo que tem do nosso coração, com todo o nosso fôlego, para dizer para Ele que Ele é tudo, Ele é o nosso tudo e nós dependemos dEle para tudo. Amém? Amado Deus, Pai querido, obrigada pela Tua presença aqui nesse lugar. Obrigada por cada um que chegou aqui, Senhor, que ouviu o Teu chamado, porque Tu és tudo para nós, Senhor. Tudo que temos, tudo que somos, vem de Ti. Que cada um essa noite seja tocado, Senhor. Que cada um possa sair daqui cheio, transbordando da Tua presença, do Teu Espírito. E que seja a luz, amanhã quando levantar, que tenha um sono tranquilo, e amanhã quando acordar, que aquela luz continue para mostrar para as outras pessoas que é Jesus que habita em nós. Obrigada, Senhor. Obrigada. Os nossos corações estão alegres, porque temos certeza que a Tua presença está aqui. Temos certeza que em Ti nós vencemos a morte e temos a certeza que Tu nos darás a vida eterna. Vamos louvar o Senhor.
És meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Verdade, Senhor. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu vou. Sem tua presença eu vou. És meu tudo. És meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Verdade, Senhor. Eu não vivo sem ti, sem tua presença eu vou, sem tua presença eu
nosso Salvador. Ele é tudo para nós. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pela tua presença aqui. Obrigada, Senhor. Oh, Paizinho, oh, Paizinho. Como nós te amamos, Senhor. Como nós te amamos, Senhor. Tu és Deus. Só tu és Deus. Tu fazes o que tu queres. Se a porta abrir, se a porta fechar, tudo tu sabes. Tu sabes de todas as coisas. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus vier, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sem Deus. Se vier, Ele é Deus. Se curar, eu vou. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sem Deus. Aleluia, Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus vier, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sem Deus. Se vier, Ele é Deus. Se curar, eu vou. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sem Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Acho que eu sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Acho que eu sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sem Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar, eu vou. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sem Deus. Independente das suas circunstâncias, levante suas mãos e adore sempre dizendo: Deus é Deus. Deus é Deus. É Deus. Deus é Deus. Amém, Senhor. Só tu és Deus. Só tu és Deus. Queria chamar a pastora Luísa. Quero orar. Hoje eu estou abusada. Amém, Senhor. Obrigada, Senhor, pela vida da pastora Heloísa. Sabemos que Tu preparasse tudo. Preparasse a palavra, preparasse o louvor, preparasse
cada um que está aqui, preparar seus corações. Obrigada, Senhor, que essa palavra encha cada um e que saia da boca dela somente o que Tu queres, Senhor. E o Teu Espírito Santo fale, que Teu Espírito Santo haja e Teu Espírito Santo fale para cada um, Senhor, e que cada um tenha a Tua paz, em nome de Jesus. Podem sentar, por favor. Está muito alto? Acho que está, né? Está muito alto? Pode abaixar um pouquinho. Som. Tá bom assim? Tá bom assim? Então, tá. Então, vamos. Boa noite a todos. Primeiro, é uma alegria poder estar aqui. Sempre é uma alegria. E hoje ainda, quando nós chegamos aqui, o Walter e eu chegamos mais cedo, e aí, conversando com a Vânia, depois com o Valmir e com a Angelita, nós estávamos agradecendo a Deus, porque iniciamos o dia de hoje, né, no amanhecer do dia, reunidos em oração, e agora estamos encerrando o dia reunidos em adoração ao Senhor. Então, assim se cumpre a palavra de Deus do Salmo 92, que diz: bom é render graças ao Senhor, anunciar pela manhã a sua misericórdia e à noite a sua fidelidade. Então, a fidelidade de Deus vai além do que podemos pensar ou imaginar. Eu queria chamar as crianças aqui, os meninos e jovens. Estou muito contente hoje aqui, além dos nossos meninos, Samuel querido, André, Samuel, e aqui hoje está o Pedro, né, Pedro querido, e o João Oscar, né, o Pedro amigo do João Oscar, e desde criança esteve lá nos piqueniques na nossa casa, não é verdade, Pedro? Então é uma alegria ter todos esses varões aqui, não é? Muito bom. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar esses meninos, Senhor, esses jovens que Tu trouxeste nessa noite para receber da Tua palavra. Nós sabemos que quando ensinamos as crianças desde cedo no caminho que devem andar, mesmo quando forem velhos, não se desviarão dele. Então essa é a minha oração, que toda palavra que for semeada no coração, desde o André, que é o mais novo, até os meninos mais velhos aqui, Pai, que a Tua palavra fique gravada profundamente nos corações e ilumine os passos deles. Nós abençoamos a Tânia, que vai estar com eles nessa noite. Derrama, Senhor, da Tua graça sobre a vida dela, para que ela possa ensinar aquilo que o Teu coração deseja transmitir para eles. Amém? Então, uma boa noite para vocês lá. Então, meus amados, nada na nossa vida é sem um propósito específico de Deus. Nós estivemos, o Walter e eu, viajando por 12 dias, né, Walter? E, em princípio, nós saímos para um tempo de descanso, para um tempo de descansar a mente e o corpo. E fomos, então, para um determinado lugar, onde é um local de repouso, de descanso, também de descanso para o corpo, para a mente e também um reforço para o espírito. Mas o coração do homem, ele faz planos, né? Mas sempre o caminho que o Senhor traça vai além daquilo que a gente pode imaginar. Então eu quero iniciar essa noite compartilhando com vocês uma experiência que nós tivemos lá neste local onde nós fomos. É uma fazenda, é um lugar rural, mas que funciona uma casa de repouso e de tratamento físico, e como ela é de propriedade de irmãos de fé, cristãos, evangélicos, foi fundada e construída e fundada pela avó desses
que são os atuais administradores. Essa senhora que comprou esse local, que fundou esse local, construiu e fundou, ela teve uma cura através de uma dieta alimentar só com vegetais, e ela é uma cura de câncer. Uma mulher de Deus, com fé em Deus, que fez a parte de tratamento que lhe foi recomendada e ela ficou curada. Então, quando ela foi feito o tratamento fora do Brasil, quando ela voltou para o Brasil, ela já tinha quase 70 anos, né? Ela vendeu o que tinha em Curitiba e comprou toda essa propriedade rural e lá construiu este lar lapiano de saúde, perto da cidade da Lapa. E isso foi para tratar pessoas, inclusive pessoas que não tivessem recursos na época, né? E até hoje eles fazem, em gratidão a Deus, atendem pessoas, as pessoas que não têm condições financeiras, eles auxiliam. É um lugar muito lindo, a natureza é linda. Então, desde a construção deste lar, são 51 anos, a terra lá não tem nenhuma contaminação de agrotóxico. Tudo que se come lá é plantado lá. Todos os animais que são criados, as galinhas, as vacas, são todos alimentados com o produto ali da região, né? Então, nada contaminado, as nascentes de água são nascentes puras. Então, é um lugar realmente de beleza, porque é no meio mais rural, né? Então, tem florestas, tem passeios pelos bosques e tem silêncio absoluto. Eles têm um programa chamado Ordenoterapia. Então, tem hora para levantar, tem hora para o café, para o desjejum, porque não tem hora para o almoço, tem hora para descanso, tem hora para dormir, para apagar-se as luzes à noite. Então, e a dieta é sem açúcar, sem café, sem carne, nem frango, nem peixe, só ovo, alguns derivados do leite das vacas que eles criam e os vegetais. Então, é um lugar muito bom, a gente só escuta o apito do trem, tem um trem de carga que passa a uma certa distância, então é o único som além da natureza que se escuta lá. Então, nós conhecemos os donos há mais de 20 anos, são nossos amigos, e fomos então para um tempo de descanso. E aí, como a clínica lá é também uma clínica pautada na espiritualidade, o médico é um capelão hospitalar, algumas pessoas de postos de chaves, né, na administração, na enfermagem, na parte de nutrição, de fisioterapia, são todos de fé cristã. Então, é um lugar onde também tem reflexões bíblicas e uma das noites da semana tem um estudo bíblico, que é aberto, ninguém é obrigado a ir, né, participar. E nós chegamos no domingo, na terça-feira à noite, esse médico que é capelão hospitalar fez um estudo sobre a conversão de Saulo. Foi muito preciosa a palavra dele. E no final do estudo, já era quase o horário de se recolher, nós ficamos conversando, o grupo que participou do estudo. E ali algumas pessoas começaram a se manifestar, como uma pessoa disse: são todos os caminhos que levam a Deus. Aí outra já, rapidamente, também, sim, eu também acredito que todos os caminhos levam a Deus. Isso logo em seguida de se ouvir toda a história de Saulo para a conversão para Paulo e os caminhos de Paulo. E quando eu percebi que seria aquele o direcionamento da conversa, eu não podia ficar calada. E aí, então,
eu me manifestei e disse, não, só existe um caminho que leva a Deus. E este caminho é Jesus, porque Jesus é o Filho de Deus. Aí, gente, gerou uma polêmica, uma conversa acalorada, porque ali no meio existiam pessoas de outras crenças, né, de outras religiões, que estavam lá ou para tratamento ou para descanso. Existiam pessoas muito inteligentes, com conhecimento filosófico, teológico, e foi uma conversa bastante complicada ali, né? Todo com muita educação, mas nós começamos a ser rebatidos, né? Naquilo que a gente foi partilhando aos poucos, até que uma pessoa foi bastante incisiva comigo, quando nós começamos a falar sobre experiências que nós tivemos de viagens missionárias. Então, como é lidar com a ideia de Jesus Cristo, com a palavra de Deus na África, que a gente teve no norte da África, na Turquia, nós estivemos na casa de sírios e de turcos, né? Então, no Canadá, na Costa Rica. Então, aí parece que foi pior ainda, porque aí eles disseram, vocês são missionários? Eu disse, sim, nós servimos a missionários e servimos a Jesus. Gente, aquilo foi assim, esvaziando ao nosso redor. E aí, a gente acabou o nosso chazinho ali, antes de dormir, e fomos deitar. Fomos nos recolher. Aí eu disse para Deus, cheguei no quarto, me coloquei diante de Deus. Eu disse, Pai, aonde foi que eu errei? O que é que eu fiz de errado que causou essa reação nas pessoas? Alguma coisa eu sentia que eu tinha feito de errado. Eu não fui grosseira, eu não falo nesse mesmo tom, não levanto a voz, né? O Walter também não, mas eu sentia que algo estava errado. E aí, Deus é tão maravilhoso que Ele não nos deixa nunca sem resposta. E o que o Senhor trouxe através do Seu Espírito ao meu coração é que eu tinha falado um versículo bíblico pela metade. Vamos ler João 14, versículo 6. Gente, hoje eu vou usar uma Bíblia na nova tradução da linguagem de hoje, porque eu gostaria que essa mensagem entrasse profundamente no coração de vocês da forma mais simples possível. João, Evangelho de João, capítulo 14, Jesus se revela como caminho. E foi isso que eu falei. Eu disse, não são todos os caminhos que levam a Deus, porque existe Jesus como caminho. Vamos ler aqui. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. E a reflexão que o Espírito Santo trouxe ao meu coração foi a seguinte: Jesus não é o caminho que leva a Deus. Jesus é o caminho que leva ao Pai. É o que está escrito. Porque Deus, muitos caminhos podem levar a Deus. As pessoas que cultuam a natureza, elas cultuam o Deus Criador. Tem muitas pessoas que cultuam, realmente creem que Deus criou todas as coisas e cultuam a esse Deus Criador. Pessoas que dizem que não precisam de Jesus porque elas têm um contato direto com Deus
que elas conhecem, que criou todos os seres e que criou todas as coisas. Religião, gente, é a busca do homem de se ligar a Deus, é o esforço do homem de se ligar a Deus. Então ele traça um caminho para ele se ligar a este Deus, a esse ser sobrenatural, ao qual ele acredita a criação de todas as coisas, ao qual ele acredita, sim, que Deus guarda. Quantas pessoas falam, não, eu acredito que Deus vai me guardar na viagem tal, eu acredito. Então, são caminhos, entre aspas, diversos, que levam a pessoa a olhar para Deus como um ser superior. Mas aqui Jesus diz, eu sou o caminho que leva ao Pai. Então, nessa noite, o que eu queria conversar com vocês é sobre a paternidade de Deus. Porque, refletindo sobre tudo o que aconteceu, o que eu entendi é que se eu tivesse falado que Jesus é o caminho que leva ao Pai, a reação seria diferente. Falando, Jesus é o caminho que leva a Deus, aí as pessoas reagiram, por quê? Algumas creem no Deus Alá, algumas creem no Deus que é o Buda, algumas creem, são deuses diversos. Então, tudo isso, todas essas religiões que existem, são caminhos para levar a um tipo de Deus. Mas o Deus que é Pai é só Jesus. E eu acredito, gente, que se eu tivesse falado isso, teria sido diferente a reação das pessoas. Ou elas virariam as costas e não queriam mais saber, mas não haveria discussão, não haveria uma conversa acalorada, porque é como se eu tivesse entrado numa disputa de provar que Jesus é caminho. Então, foi algo muito forte, eu entendi na hora que Deus falou no meu coração, e naquele momento eu pedi perdão a Deus e me arrependi por não ter falado o texto bíblico por inteiro. E isso é algo que a gente fala texto bíblico pela metade. E aí a essência às vezes é perdida. Então nós precisamos atentar para isso, precisamos atentar para sabermos esses textos que são essenciais para a nossa fé. Precisamos saber por inteiro e falar por inteiro. Jesus é de fato o único caminho. Por quê? Que leva ao Pai? Porque Ele foi enviado pelo Pai para fazer a conexão do ser humano que nele crê com o Pai, com o Deus que criou. Falar de paternidade, gente, é falar de intimidade. Falar de paternidade é falar de vínculo profundo. Falar de paternidade é falar de um estreito e profundo relacionamento. Jesus, o apóstolo Paulo escreve nas cartas aos Colossenses que Jesus é a revelação de Deus. Que Jesus é a revelação visível do Deus que é Pai. Vamos lá olhar? Colossenses, capítulo 1. Versículos 15 e 16.
Assim está escrito: Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Uma das coisas que a gente mais ouve hoje, talvez vocês tenham ouvido, é que as pessoas uma referência ao universo. Não fala-se muito tanto de Deus em alguns momentos, mas fala, não, o universo está se movendo para que as pessoas se encontrem. O universo está unindo pessoas para que elas vivam uma vida juntas, como se o universo fosse um poder. Então há essas crenças todas, né? Há toda essa confusão. Mas, na verdade, somente Jesus é a expressão de Deus. Vamos voltando lá no capítulo 14, eu queria ler até o versículo 14. Então, começo no 5, né, do Evangelho de João. Tomé disse: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai, como podemos saber o caminho? E Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Então, ele diz para os discípulos dele: se vocês me conhecem, vocês conhecerão também o meu Pai. E agora vocês têm me visto, então vocês também têm visto o Pai. Filipe insiste dizendo a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Jesus responde: faz tanto tempo que eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz: mostra-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: o que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creiam no que lhes digo: eu estou no Pai, o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das obras que eu faço. Então, amados irmãos, aqui mostra que Jesus e o Pai estão intimamente ligados. Eu não sei se porque nós cremos, né, numa trindade, um Pai, Filho e Espírito Santo, mas não existe a palavra trindade e não existe na Bíblia e não existe uma explicação. Não, Deus os três formam um. Não tem um texto bíblico que diga isso. Nós sabemos que o Pai era o Criador lá no princípio, no Gênesis, que o Espírito pairava sobre a face do abismo, e sabemos que Jesus, a palavra, trouxe à existência as coisas que não existem. Mas um texto bíblico que diga: nós temos o nosso Deus é triuno, isso sim existe, mas Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito existe em outras frases, em outros versículos. Mas se eu chegasse e dissesse para as pessoas que estavam ali nos ouvindo que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, as pessoas iriam me dizer: me mostre. Talvez dissessem isso. Teve uma pessoa que me contestou e ela disse: não, nós mesmos fazemos o nosso caminho. Nós
escolhemos o caminho e trilhamos o caminho. Jesus é, como quem diz, alguém que a gente admira porque ele veio para trazer libertação para as pessoas, libertar do mal, libertar das coisas ruins, mas não como Deus, não como com o Pai. E aqui Jesus se revela como com o Pai. Vejam, também voltando lá para Colossenses, né? Voltando lá para Colossenses, no capítulo 1 ainda, no versículos 19 e 20, nós temos mais uma confirmação aqui. Colossenses, capítulo 1, versículos 19 e 20, diz assim: pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si. Ele trouxe a paz por meio da morte de seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto no céu como na terra. Quando é que Deus revela para nós, na palavra, que Jesus é o seu Filho? Quando é que a voz de Deus diz que Jesus é o Filho? No batismo das águas. Vocês se lembram do texto? Mateus 3:17. Ali é o próprio Pai falando que Jesus é o Filho. Então, são textos básicos, gente, que a gente precisa conhecer para que a gente possa, conversando com essas pessoas que ou são incrédulas ou são confusas por causa de ouvir tantas teologias e tantas filosofias, aqui, naquele momento em que Jesus, homem, foi batizado nas águas, afundou nas águas, ele não tinha pecado, ele não precisava passar por batismo de arrependimento, que era o que João Batista fazia, mas Jesus fez isso para que se cumprisse toda a justiça de Deus. E na hora que ele afundou como homem, ele emergiu daquelas águas e uma voz dos céus disse: tu és o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. O texto bíblico diz que todos ouviram. Então, naquele momento, Jesus, o Filho, o Jesus homem, ele sabia que ele era filho, mas ali foi revelado para todos: agora você vai mostrar que você é o meu representante. Hebreus capítulo 1, versículo 4. Vamos lá ler, gente, porque é tão tremendo a gente fazer essas conexões bíblicas. Hebreus, capítulo 1, versículos 4 e 5. Vamos ler desde o versículo 1. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nesses últimos tempos, Ele nos falou por meio do seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, e por meio dele que Deus criou o universo. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa, e depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, ele sentou-se no céu ao lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Assim, Deus fez com que o Filho fosse
superior aos anjos, e lhe deu um nome que é superior ao nome deles, pois Deus nunca disse a nenhum anjo: você é meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. E também não disse a respeito de nenhum anjo: eu serei o pai dele e ele será o meu filho. Então, Jesus veio como o Filho de Deus, alguém para fazer a ponte de ligação entre a humanidade caída e o Deus que criou a humanidade por amor. Por que nós somos criados? Porque Deus sempre quis ser pai, pai de uma grande família, de uma família semelhante a Ele. Lembram lá do Gênesis 1? Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então, Deus, desde o princípio, quis que o homem fosse a imagem e semelhança dele. Mas o homem não se contentou em receber diretamente do Deus Criador um relacionamento de paternidade. Então, Deus teve que, no tempo oportuno, enviar o seu Filho para que, através do Filho, a paternidade dele fosse revelada. Então, meus amados irmãos, nós falamos de Jesus e pregamos a Jesus como Salvador, e devemos pregar, porque Ele veio como Salvador. Nós falamos de Jesus como aquele que foi enviado para nos libertar, e isso é verdade, mas nós precisamos falar que Jesus veio para revelar o Deus que é Pai. Nós estamos vendo hoje, inclusive dentro das igrejas, uma carência de paternidade. Por que as pessoas mudam tanto de lugar? Um dia está aqui, outro dia está ali, outro dia está nessa congregação, outro dia está na outra. Ou então vai e fica olhando para o homem, fica olhando para quem está pregando, para quem está cantando, ou se a cadeira é confortável ou se é desconfortável. Por quê? Porque num relacionamento de paternidade, nós não olhamos para essas coisas. Por acaso os nossos filhos deixam de vir nos visitar porque nós não temos uma cadeira confortável para eles sentarem? Não. Por acaso os nossos filhos não vêm estar conosco porque nós não temos algo para lhes oferecer? Não. Paternidade tem a ver com essa intimidade, com esse valor. Gente, outra coisa que eu queria dizer para vocês é que, assim como o Pai reconheceu Jesus como filho e falou: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, o Filho reconheceu a Deus como Pai, falando também isso. Vamos ver lá no livro de Mateus ainda, no capítulo 11, versículo 27. Jesus faz uma oração neste momento ao Pai, Senhor do céu e da terra. Agradece porque o Pai está mostrando para as pessoas sem instrução aquilo que os sábios não entenderam, que os instruídos não entenderam. E aí ele diz no 27, o meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho. Também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é.
Então, gente, não tem como nós conhecermos o Pai se não for através do Filho. Não tem como nós entendermos o que significa a paternidade do Pai se nós não olharmos para o relacionamento de Jesus com Deus Pai. Pai e Filho, as expressões Pai e Filho são empregadas nas Escrituras para descrever esse relacionamento exclusivo entre as duas primeiras pessoas da Trindade. E nós não temos dúvidas nas Escrituras de que eles coexistem desde a eternidade. E aqui entra o texto que eu coloquei no convite para o culto, que está lá em Efésios 1, capítulo 3, que eu gostaria que vocês tivessem decor. O texto que eu tenho decorado é na versão revista atualizada, que diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes. E Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, eles existiam antes da fundação do mundo. Eles coexistiam antes da fundação do mundo. E Deus nos escolheu nele, diz o texto. Deus nos escolheu em Jesus. Para quê? Para nós sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor ele nos predestinou para a adoção de filhos. Então, isso é tão maravilhoso, gente. É tão maravilhoso a gente pensar nesse relacionamento exclusivo de Jesus com Deus, para ele chamar Deus de Pai. Não é assim. Para nós parece, não sei para vocês, mas de repente eu fiquei pensando, parece que a gente está tão acostumado com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, que a gente não para pensar que houve um momento em que Deus revelou que Jesus era o Filho. Houve um momento em que Jesus revelou que Deus era seu Pai. Houveram momentos em que Jesus revelou esse relacionamento e essa intimidade. João, capítulo 10, versículo 30. O que Jesus diz? Eu e o Pai somos um. No que eles são um? Na essência e no propósito. Ambos têm as mesmas características de divindade. Ambos são onisciente, onipotente, onipresente. Ambos são soberanos. Ambos são absolutos. Ambos são. Mas ambos têm o mesmo propósito, de que os seres humanos se conectem com Deus através de Jesus para formar uma família. Deus nos revela, lembram lá de João 3,16? Quem lembra? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, isso revela o quê? Que Jesus era o Filho único. Amém. Que Jesus era o Filho unigênito. Que Jesus era o que tinha esse estreito relacionamento com o Pai. Mas ele quis ficar com isso só para ele? Não é verdade? Vamos ver o que diz Romanos 8.
29 e 30. Essa versão aqui é um pouquinho diferente, eu vou ler desde o 28. Diz assim: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Na versão revista e atualizada diz que Ele escolheu, Ele chamou e Ele predestinou para que nós sejamos conforme a imagem do Filho, ou seja, tomemos a forma do Filho, a fim de que o Filho seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, este é o propósito de Deus e este é o propósito de Jesus, a vinda de Jesus. Nós precisávamos todos e precisamos toda a humanidade ser limpos do pecado. Nós, para poder ter comunhão com o Deus que é santo. Então Jesus veio, porque Jesus veio cumprir este propósito eterno de Deus, que é de ter uma família, uma grande família de filhos semelhantes a Jesus. Amém. A pergunta que eu coloquei no convite do culto hoje: por que nós podemos chamar a Deus de Pai? Por que nós que estamos aqui podemos chamar a Deus de Pai? Se Ele é Pai só de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio com o propósito de nos ligar com o Pai. Mas como é que isso acontece? Quem de vocês se lembra de um versículo que fala a esse respeito, gente? Vamos adotar Deus poder ser específico. Deus intencional. Jesus veio para os seus, né? Para o povo judeu. Mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Como é que nós nos tornamos filhos de Deus? Ou seja, como é que nós podemos ter Deus como Pai e não apenas como um ser superior? Crendo em Jesus Cristo, crendo no nome dele. Lemos que Deus deu para ele um nome acima de todo nome. Amém. Deus deu um nome diferente do que os nomes dos anjos. Então é desta maneira. E tem mais. No livro de Gálatas 3:26 tem mais uma afirmação a esse respeito. Gálatas 3. Opa. Eu estou com uma Bíblia nova, gente, por isso que eu estou perdida aqui. 3:26. Pois, por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Então, todas as pessoas que nascem, elas são criaturas de Deus. O Deus, Ele é o Pai da criação, porque Ele gerou tudo que existe. Pai é aquele que gera. Então, Deus gerou tudo que existe. Pegamos o Gênesis e vemos que Deus gerou tudo que existe. Não é verdade? Mas filhos só se tornam quando entendem que o caminho é Jesus. Agora, um pouquinho para frente, vamos lá para Efésios, capítulo 2, versículo 19, diz assim: portanto, vocês
Os não-judeus não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Gente, Deus só é Pai daqueles que creem em Jesus. Deus é o Pai da criação, olhando para fora. Então aquelas pessoas, teve uma pessoa lá onde nós estávamos que ela disse: não, a gente tem que ser grato pelos esses alimentos verdes que a gente come, porque eles dão a vida para nós, porque eles morrem para que a gente tenha vida. Essa era uma das crenças, gente. Então foi um ambiente bastante diferente e desafiador para nós naquela primeira semana. Mas eu confesso para vocês que foi bastante difícil. Os 3 primeiros dias estava tudo bem. Quando nós nos manifestamos, seguidores de Jesus Cristo, pessoas que creem em Jesus como caminho, ali começou uma situação mais delicada e ali eu fiquei doente. Ali aquela comida que nunca me fez mal, aquele tratamento que sempre foi para mim uma forma de uma limpeza do organismo, porque você tira açúcar, tira café, tira carne, então é uma limpeza no organismo. Eu passei muito mal. E no primeiro momento você leva para o lado natural das coisas, né? Não, alguma coisa, fui lá conversar com o médico, então é isso, se juntaram 2 médicas porque elas não entendiam, 2 de linhas diferentes, o que estava acontecendo comigo. Mas aí, gente, Deus é tão maravilhoso que eu recebi uma mensagem de áudio de uma pastora amiga, que Deus havia acordado ela de madrugada. Ela mandou a mensagem às 2h23. Eu estava dormindo, o celular estava desligado, porque uma das minhas providências, minha e do Walter, foi deixar o celular completamente de lado para poder descansar. Mas olhávamos de manhã e olhávamos à noite por causa da minha mãe, por causa da família, né? E ali, quando eu vi de manhã, era uma oração de guerra. Aí ela me disse: Deus nos acordou, a mim e o meu marido. Nós passamos a noite orando por você e pelo teu esposo. Eu não sei onde vocês estão, ela não sabia onde nós estávamos. Ela disse: mas nós estamos aqui. E fizemos um propósito de, durante uma semana, estar guardando a vida de vocês. Ali é que eu fui alertada, mais uma falha minha, né? Ali eu fui alertada de que nós, aonde quer que a gente vá, nós somos luzeiros neste mundo. Nós vamos para levar a luz de Jesus, nós vamos para levar a mensagem do Evangelho com a nossa vida, também com as palavras, se for possível, né? E precisamos então sempre de uma retaguarda de oração, de pessoas intercedendo por nós durante todo o tempo que a gente, todos nós, não só nós dois, né? Mas todos nós. Então precisamos desse vínculo de dizer: olha, estamos indo para tal lugar, estamos viajando para tal lugar, porque nós vamos de encontro com o mundo que está perdido nas trevas. O Senhor é Deus conosco? É Deus conosco, mas Ele nos manda vestir uma armadura. Então é porque existe uma batalha, porque nós, onde quer que a gente vai como soldados de Cristo, soldados que vão para expandir o reino de Deus. Então, amados, foi muito
forte tudo isso, foi muito, né, uma experiência grande. Aí eu não podia participar de muitas atividades, por isso não pude participar de algumas atividades que a gente sempre fazia juntos, o Walter e eu, de caminhadas. Lá tem caminhadas pela mata, pelo bosque, que começam com 4 quilômetros e vão gradativamente até 12 quilômetros cada dia da semana, né? E eu não pude acompanhar porque eu não estava me sentindo bem. Mas lá também tem 2 caminhos chamados caminhos de meditação. Um em volta de um lago, que você vai pelo bosque, e um outro bosquezinho menor. E neste caminho tem textos bíblicos de tanto em tanto tempo para você parar, meditar, e ali essa foi a minha busca. E ali eu fui então entendendo que eu fui para lá com um propósito. Nós fomos para lá com um propósito. E o inferno estava se levantando para que o propósito de Deus não se cumprisse. Nem na minha saúde, né? Nem no nosso descanso. E não, muito menos, no serviço ao reino dos céus. Mas, vamos voltar. De que forma nós nos tornamos filhos de Deus, né? Pela fé em Jesus Cristo, pela fé no nome dele, né? Mas não se alcança esse relacionamento de intimidade com o Pai. Nós primeiro precisamos crer em Jesus, precisamos confessar Jesus como o caminho que nos leva ao Pai, mas nós precisamos passar por um novo nascimento. E esse novo nascimento não é um nascimento natural. Ele só é possível através da fé em Jesus. Lembram lá da história de Nicodemos, do Evangelho de João, capítulo 3, quando Nicodemos vai à noite, ele era um dos principais dos fariseus, um homem letrado, um homem de grande conhecimento, mas ele presenciou milagres que Jesus fez, e ele então procura Jesus. Ele procura Jesus à noite, ou seja, ele não queria se expor, ele não queria que ninguém visse que ele estava indo procurar aquele rabi que estava fazendo confusão, segundo o judaísmo. Jesus estava fazendo uma confusão no meio deles, mas Nicodemos, João capítulo 3, havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aquelas pessoas não conseguiam ver o reino de Deus, aquelas com as quais nós conversamos. Por quê? Porque não tinham uma experiência de nascer da água e do Espírito. O que significa nascer da água? Significa ser lavado pela palavra. No Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus diz assim: vós já estáis limpos pelas palavras que eu vos tenho dito. Então a palavra de Cristo é o que nos lava. Então o novo nascimento, o nascer da água, para poder não só ver o reino de Deus, mas entrar no reino de Deus, passa pela palavra revelada pelo Espírito. Nascemos da água e nascemos do Espírito porque recebemos a palavra e o Espírito nos revela essa palavra. E aí então nós nos tornamos novas criaturas. Porque a palavra de Deus, o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios, que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nós continuamos aqui de carne e osso, como
vivemos com a nossa conformação física, mas o nosso interior é transformado. Gente, um pai biológico pode abandonar o seu filho. Ele não pode deixar de ser pai biologicamente, uma vez que ele gerou, né, no plano natural e físico, ele vai ser sempre pai. Mas, do ponto de vista comportamental, do ponto de vista relacional, um pai pode abandonar um filho, e a gente vê acontecendo muito hoje, né? Mas Deus Pai, quando a gente tem um encontro com este Pai, Ele não nos abandona. Está escrito no Antigo Testamento, Deus dizendo, mesmo que o teu pai e que a tua mãe te abandone, eu jamais te abandonarei. Então, amados, nós precisamos deste conhecimento de Deus através do novo nascimento, para que nós possamos ter um relacionamento com Deus Pai. Então, isso tudo que eu estou falando aqui para vocês explica o meu erro na conversa naquele dia. Eu falei a palavra pela metade, e o Espírito, que é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, ele age sobre a palavra por inteiro. Ele não age sobre um pedaço da palavra, porque faltou o significado do caminho. Jesus é o caminho. O caminho para quê? Para levar aonde? Para levar até o Pai. Então, este foi o meu erro naquela noite. Esse foi o ponto em que eu falhei. Mas Deus é maravilhoso, né? Deus é grande demais. Deus é... nós não podemos imaginar a sua bondade. Vamos olhar, voltar para Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Na verdade, podemos ler só do versículo... vamos ler isso todo. Por isso eu, o apóstolo Paulo escrevendo, estou preso porque sirvo o Senhor Jesus Cristo. Peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem-educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá, porque há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor que chamou vocês. Há uma só fé, há um só batismo, e há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e que está em todos. Amém? Então, o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para nós aqui, diz, olha, Ele chamou vocês, então ajam de acordo com o que Deus chamou. O que Deus queria de mim? Que eu mostrasse Jesus como um caminho que leva a Ele como Pai. Porque essa foi a conversa. E eu não tive a sensibilidade naquele momento e entrei numa certa discussão, que não leva a nada, né, gente? Tanto que não levou a nada. Mas algo aconteceu. No dia seguinte, essa pessoa que foi mais incisiva comigo e que me fez muitos questionamentos,
pensamentos. Essa pessoa, pela manhã, na hora do jejum, do café da manhã, né? Eu estava sentada na mesa, o Walter ainda não estava ali comigo, eu estava sozinha. Essa pessoa veio e disse para mim: eu preciso que você me perdoe. Daí eu olhei, a pessoa disse assim para mim: eu não poderia nunca ter falado com você daquela forma, porque desde o primeiro dia, quando nós chegamos, esse casal já estava lá. Desde o primeiro dia que eu conversei com a senhora, eu vi que a senhora tinha algo diferente. E eu não quero perder este contato. Aí eu disse: bom, eu também preciso pedir perdão, porque eu fui reativa. E a pessoa falava e eu reagia, né? Naquele bate-boca educado, né? E aí ele disse: não, você me perdoa? Eu disse: perdoo, sim, eu também peço perdão. Ele disse: eu não posso, eu não quero perder o contato com você. Depois a pessoa foi falar com o Walter e fez a mesma coisa. Essa pessoa era uma pessoa católica, muito estudiosa das escrituras, das teologias, né, na verdade, mais do que da escritura, e uma pessoa com parentes bispo, arcebispo, essas pessoas assim, que lê muito. Ele chegou a dizer para mim, num determinado momento na conversa: a senhora precisa ler o livro A Desconstrução do Mito. Só para vocês terem ideia do ponto que chegou a conversa, né? Isso se referindo a Jesus. Então, como no dia seguinte, então ele veio e conversou comigo e pediu perdão, eu disse: não, eu também peço perdão, vamos limpar isso e vamos continuar nos relacionando durante o restante dessa semana. E no fim, gente, Deus, Ele é tão maravilhoso. Muitas daquelas pessoas que lá estavam vinham de outras crenças. O Walter caminhava de manhã com dois homens, que eles tinham o mesmo ritmo de caminhada, e os dois ateus. Quando o Walter tentou conversar algo com eles, bem de leve, assim, falando de viagens, para onde fomos, o que vimos nessas viagens missionárias, né? Eles cortaram a conversa. Então, gente, este é o mundo que está lá fora. Então, se nós não temos aqui dentro da igreja a convicção e o relacionamento com Deus como Pai, como é que nós vamos demonstrar essa filiação para as pessoas? Como é que nós vamos mostrar para esses que eles estão completamente perdidos? Depois daquele dia, a minha vontade era de chorar todos os dias, porque eu olhava para aquelas pessoas e pensava: aquela lá se relacionando com os vegetais que dão a vida para ter saúde, a outra pessoa lá achando que Jesus é um mito, o outro lá, uma manhã, o Walter pela manhã estava lendo a palavra na varanda do quarto, tinha uma pessoa debaixo de uma árvore, tinha uma árvore linda ali na frente no jardim, fazendo um ritual debaixo daquela árvore. Não sabemos o que era. Mas então, este é o mundo que nós estamos vivendo. Então, nós precisamos ter a convicção de que somos filhos, gente. Nós precisamos ter essa convicção de quem Jesus é. Sim, Jesus é o meu Salvador? Né? Porque sem Ele eu não tenho perdão dos pecados. Jesus é o meu libertador dessa escravidão de pecado? Jesus, a palavra dele renova a mente? Sim, renova a nossa mente. Mas
Jesus veio para nos revelar Deus como Pai. Gente, os judeus não têm revelação de Deus como Pai. No Antigo Testamento, são poucas as vezes, existem alguns textos que, lá em Deuteronômio, onde Deus fala de ser Pai, mas o povo só via como Senhor, Adonai, ou como Senhor dos exércitos, ou como o Deus das batalhas, mas não como um Pai de amor. A partir da profecia de Isaías 53, onde ele fala de Jesus, da vinda de Jesus, aí Isaías, no capítulo 64, ele fala que Deus é Pai, que nós somos ovelhas do seu rebanho, filhos dele. Então, é só ali, a partir de Jesus. Então, a partir da profecia sobre Jesus. Lembram lá de Isaías 9, quando o profeta diz: um menino vos nasceu, um filho se vos deu. Por que ele fala que um filho foi dado? Porque Deus queria se revelar como Pai. Jesus poderia simplesmente ter vindo em forma humana, mas não com um proceder, com uma postura de filho. E aí ele não seria o caminho para nos trazer esse tipo de relacionamento. Então, gente, para completar aqui, o que eu queria dizer também para vocês é que a misericórdia de Deus, ela é tão grande, Deus foi tão bom comigo, que depois eu comecei a fazer o tratamento para melhorar, e aí o médico então disse: não, mas a senhora precisa ficar, porque a senhora não pode sair daqui pior do que entrou. Aí nós tivemos que estender, nós viríamos no domingo, né? Tivemos que estender a nossa estada por mais 4 dias. E ali eu havia levado de presente para a clínica, né, lá para o Lar Lapiano, aquele box da série Mulheres. Eu tinha conversado com o nosso casal, nosso amigo, mas eles estavam saindo de férias, e ele me disse: não, você pode entregar lá para a pessoa que faz parte da administração. Mas eu, naquilo de estar ruim, nem pensei em entregar livro, em falar de livro. Mas aí quando chegou naquele domingo que daí decidimos que ficaríamos mais 4 dias, eu disse: bom, então agora o Walter falou: você não vai entregar os livros? Eu disse: tá, eu vou entregar os livros. Quando eu entreguei os livros para a senhora que era que cuidava dessa parte, era para ficar na biblioteca do local, né? Eles têm muitos livros na biblioteca, muitos livros cristãos, tem livros espalhados pela casa, pelas salas. Aí ela ficou tão encantada, porque é uma mulher de Deus também, ela ficou tão maravilhada com os livros, que ela disse: não, Heloísa, eu vou colocar num lugar de destaque. Eu disse: bom, você coloca onde? Não, todas as pessoas têm que saber dessa preciosidade que você tem. Aí então ela colocou numa mesa onde quem entrava, quem saía, quem ia caminhar, quem ia para o refeitório, quem ia fazer exercício, quem ia para a piscina nadar, quem ia caminhar para qualquer lugar da propriedade, tinha que passar pelaquela porta e passava pelaquela mesa onde estava a caixa e os livros expostos. E aí começou a movimentação, gente. Aí foi uma coisa, a mesma pessoa que foi aquela da conversa polêmica veio falar comigo e disse: eu sabia que você ia me surpreender mais uma vez. Foi a primeira pessoa: você tem uma caixa de livros para mim? Né? Aquele box com os 3. Eu tinha levado só 3, um para doar para a
a instituição lá, e 2 a mais porque eu pensei, se eu encontrar alguém que eu possa dar para uma senhora que faz as reflexões bíblicas da tarde, ao ar livre, que eu também conheço de mais tempo, mas eu tinha lá. Aí eu disse, não, eu tenho. Ele disse, então, é meu. Você não dá não entrega para outra pessoa. Eu disse, não, eu não vim aqui para vender livro, não. Eu quero comprar, porque eu vi no livro exposto que o lucro, né, que a venda vai para missões e vai para instituições. Tudo bem. Então, esse senhor, pronto, mudou. Ele começou a ler o livro. Aí ele começou quando de vez em quando encontrava comigo e dizia, pois é, eu li aquilo que você falou de Eva, mas é assim, tá. Então, começou e aí despertou o interesse das outras pessoas. Aí todo mundo queria livro, gente. Só que eu não podia vender livro lá dentro, né? Aí então foi um tal de o pessoal ficava os livros expostos justamente numa sala de lareira, bem na porta de entrada. Então era um tal de sempre tinha alguém lendo. E aí as pessoas pegaram os contatos, né, para que eu possa enviar. E no último dia, no dia que nos despedimos desse casal, ele disse para mim, Heloísa, eu quero fazer encomendas, porque eu vou dar para minha filha, vou dar para uma fulana de tal, é uma família de Goiás. E não só isso, eu vou passar a ser contribuinte das instituições. Gente, vocês veem o que Deus faz. A misericórdia dele é tão grande. A partir daquele momento foi como se os olhos tivessem se aberto. E aí eles me deram autorização para mostrar o livro do luto da Karine, que eu também levei junto alguns exemplares. Mas aí não publicamente. Então eu me sentei com uma senhora e ela disse, ai, você é pastora, eu li naquele livro lá que está exposto, ai, você pode conversar comigo? Eu disse, posso. Essa senhora estava de luto há 2 meses, que perdeu o marido. Aí então eu já sabia para quem que era o livro. Aí depois a fisioterapeuta, eu fui eu fui conversar com ela sobre uma questão de fisioterapia e ela já sabia do livro. Aí eu falei do livro e falei do livro do testemunho das mulheres, né? Das 7 mulheres, e que ali dentro daquelas 7 mulheres tinha uma pessoa que tinha escrito um livro a respeito de luto e de aborto. Aí eu disse, trata de aborto? Eu disse, trata de abortos naturais, do aborto espontâneo, né? Aí quando eu comecei a explicar a questão do aborto, ela começou a chorar, porque ela tinha, os 2 primeiras gravidezes dela foram um aborto espontâneo. Então, gente, começou a revolucionar tudo, foi incrível, e eu louvo a Deus. Claro que daí eu melhorei, né? De saúde. Estou ainda com uma dieta restritiva, porque eu tive um problema gastrointestinal bem complicado. Então ainda tenho que me manter dentro de uma dieta, porque lá a dieta foi bem rigorosa para eu poder me recuperar. Mas a missão foi cumprida. A missão, Deus, eu queria dizer para vocês que os planos de Deus nunca são frustrados. E mesmo que se levante, é como diz o Salmo 40, né? 40, que fala mesmo que as águas tumultuem, mesmo que a gente, 40 ou 46, que se desça ao mais profundo do abismo, mesmo que
tudo pareça estar contra nós, o Senhor é o Deus que nos guarda. Então, neste momento, gente, eu queria perguntar para vocês o seguinte: cada um, olha para dentro de si. Você conhece a Deus como teu Pai? Vocês têm esse relacionamento com Ele como teu Pai? Essa intimidade, porque pense, a intimidade, quando Jesus diz o Pai e eu somos um, então não existem segredos, não existem limites. A gente não está lá com o Pai só para pedir coisas. A gente está com o Pai porque a gente ama. A gente está com o Pai porque a gente sabe que Ele protege. Você tem essa experiência? Você tem um vínculo forte que você diz: não, o meu Deus é meu Pai que não me abandona. Como uma criança pequena que, se você disser, se o pai disser, se o Charles disser para o André, pula aqui, ele vai pular para os braços do pai, porque ele sabe que o pai vai segurar. Então, será que nós temos esse relacionamento com Deus Pai? Porque se nós não temos ainda, se nós achamos, não entendemos ainda, é momento de entender. Porque o mundo lá fora está carente de conhecer a Deus como Pai. Vocês viram no texto que nós lemos ali, de Hebreus, nessa versão aqui, fala que Deus colocou Jesus sobre o universo. Então, aquelas pessoas que creem no universo, aquelas pessoas que... Então, nós somos num casamento onde era um celebrante que estava fazendo a cerimônia e fala que o universo trouxe os noivos um para o outro. Quer dizer, não tem bênção, não tem Deus, tem forças do universo que unem, forças do universo que geram amor. Essa é a mentalidade das pessoas. Às vezes a gente se fecha num relacionamento somente entre cristãos e a gente deixa de olhar para fora, e o mundo lá fora está carente. Uma outra pessoa, para contar mais uma historinha para vocês, eu recebi, tinha uma senhora que se sentava durante alguns dias, os lugares sempre eram os mesmos no refeitório, né? As mesas, Walter e eu sentávamos numa mesa, e sempre era uma mesa de 2 pessoas, e uma senhora de interior de São Paulo, acho, aquela senhora da fazenda lá, de São Paulo, ela era muito alegre, muito comunicativa, e ela estava sentada sozinha. Então conversamos muito, ela era muito falante, e a gente conversou muito, e ela foi uma pessoa também para quem eu dei livro, porque quando ela viu o livro, ela queria o livro, né? E eu tinha poucos, eu dei o livro e depois que nós chegamos, eu mandei uma fotografia do nosso jardim, perguntando se ela também tinha chego bem, né? Porque ela ia a São Paulo de carro até a fazenda onde ela e o marido moram, e aí ela me mandou uma resposta dizendo que chegou muito bem, que era aniversário do marido, os filhos tinham feito uma festa em São Paulo, então eles foram para São Paulo no fim de semana para a festa. Daí ela disse para mim: depois, Heloísa, nós voltamos, eu e meu marido de carro, uma conversa, um diálogo tão diferente, aconteceu algo diferente, parece que algo no nosso relacionamento mudou. E ela dizia que era impressionante ver o cuidado que ele havia em mim para com o Walter e do Walter para comigo. Só na nossa forma de se tratar na mesa, na hora de refeição. Então, essa é a luz de Jesus brilhando através do nosso falar, do nosso agir. É para isso que o Senhor quer que nós sejamos transformados e conformados com a palavra dele,
conformados com o caráter de Cristo, como diz Romanos, ser semelhantes conforme o Filho, para que o Filho unigênito, Deus o fez primogênito entre muitos irmãos. Então, como nós conhecemos o Pai? Apenas porque lemos assim e sabemos que Deus é Pai? Ou nós entendemos que Jesus veio para nos conectar com o Pai? Mais uma coisa que eu gostaria de acrescentar: não olhe para o teu Pai na terra. Muitos de nós falamos e entendemos que o relacionamento com o Pai na terra, se foi difícil, vai dificultar o nosso relacionamento com o Pai dos céus. Não, se nós olharmos para Jesus. Se nós olharmos para Jesus e para o relacionamento de Jesus com o Pai, dessa intimidade, nós vamos poder olhar para o Pai que talvez não nos tratou como deveria, ou nos abandonou, ou nos maltratou, né? Nós podemos olhar e pensar que Ele carece de conhecer a Deus como Pai através de Jesus. Para terminar, a palavra de Deus diz assim, que se nós o conhecermos, no Salmo 25:14, se nós conhecermos, né? Se nós tivermos o temor, daí no sentido de, lembra do temor? Reconhecer quem Deus é, respeitar quem Deus é, reverenciar quem Ele é. Se nós conhecermos dessa forma o nosso Deus, o nosso Jesus, o nosso Pai, Ele dará a conhecer para nós a sua aliança, que é uma aliança eterna. Amém? Então eu queria convidar vocês, temos 5 minutos ainda, para nós ouvirmos uma canção e depois dessa canção, nós vamos orar. Reflita sobre o teu relacionamento com Deus. Pense se você realmente vê a Deus como Pai, porque se você ainda não tinha entendido, hoje é o momento de entender que Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Lembram? Acabei me esquecendo de algo. Quando nós entendemos que Jesus é o caminho que nos leva ao Pai, nós recebemos o Espírito do Filho. E é o Espírito do Filho que nos permite chamar a Deus de Paizinho. Então aí entra o Espírito nesse complexo da Trindade. Deus Pai, Deus Filho tem uma íntima relação. O Espírito traz a revelação dessa íntima relação e o Espírito do Filho nos guia para que a gente tenha cada vez mais intimidade e possa dizer, como disse Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje de contigo andar. Eu tenho Pai. Outros me conhecem, de ouvir falar, alguns
gratidão pelo teu imenso zelo para com cada um de nós. Gratidão, Senhor, pelo teu propósito eterno de ter uma família de filhos semelhantes a Jesus. Gratidão por teres enviado o teu Filho unigênito para se tornar um de nós e vir te apresentar como Pai. Gratidão, Jesus, por tu teres aceito partilhar conosco este lugar tão honroso de Filho do Deus vivo. Gratidão por nos ensinares a ser semelhantes a Ti. Gratidão pelas Tuas palavras que lavam o nosso coração, que nos fazem entender o caminho mau, que nos fazem entender aonde nós precisamos do socorro deste Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo Teu Espírito, o Espírito que é santo, que nos ensina todas as coisas e, como Espírito do Filho, nos permite chegar ao Pai e chamar de Paizinho. Obrigada, Senhor, porque nada disso tem a ver com religião. Tudo isso tem a ver com a Tua bondade em vir ao nosso encontro para a cada dia resgatar mais e mais o nosso coração, a nossa vida, para que um dia, quando Jesus voltar, nós nos encontremos com Ele e vivamos por toda a eternidade com a família do céu. Obrigada, Pai. Nós entregamos os nossos corações nessa noite, as nossas mentes. Renova a nossa mente através dessa palavra que foi ministrada. Ajuda-nos a entender, Senhor, que em todo tempo nós somos as cartas vivas que as pessoas leem a Teu respeito, a respeito de Jesus, a respeito de Deus Pai e a respeito do Espírito Santo. Obrigada, Pai. Nós te agradecemos, te bendizemos e queremos entregar todos os nossos dias para que Tu nos trates e nos transformes. Em nome de Jesus, o Teu louvor, honra e glória. Amém? Amém, amados. Então é isso. Foi essa a nossa experiência que eu queria partilhar com vocês. E desejo de todo o coração que cada um possa ter uma experiência profunda, um vínculo profundo com Deus como Pai, através da revelação de Jesus Cristo. Amém? Uma boa noite para todos, uma boa semana e até a semana que vem.